Salve galera, está no ar o Hoje Esporte Clube desta sexta-feira, 14 de março de 2025, véspera do último jogo do Campeonato Mineiro. No jogo de ida, deu Galo 4-0 e o Galo praticamente encaminhando aí o hexacampeonato do estadual. Vamos falar muito deste primeiro jogo, vamos falar também dos preparativos do Cruzeiro, que terá 3 amistosos pela frente antes da estreia no Campeonato Brasileiro. Porém, antes, eu tenho um recado especial para você. Coloca aqui o QR Code aqui na tela, Silan. Vamos falar das faculdades Kennedy Promove, galera. Você que está buscando fazer uma graduação em uma instituição de credibilidade, vem para cá para as faculdades Kennedy e Promove. Aqui você tem as melhores condições de estudo, os melhores preços e, claro, credibilidade no mercado de trabalho. Você encontra cursos da área de comunicação, tecnologia, saúde, administração e muito mais, galera. É isso mesmo. Faculdades Kennedy e Promove. Seu futuro, ó, é igual foguete sem ré, galera. Vai decolar. Vem pra cá. Bom, antes de falar desse primeiro jogo entre Atlético e América, eu vou apresentar aqui o meu companheiro de bancada, Bernardo Haddad. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Marco, com você? Tudo ótimo. Uma semana aí de jogos pelas Copas, mas também tivemos aí decisões pelos estaduais, né? É muito futebol pra gente debater aqui hoje, viu? Pois é, então vamos começar falando deste primeiro jogo entre Atlético e América. Galo 4, América 0. Eu acho que nem o mais otimista torcedor do Atlético esperava uma goleada neste primeiro jogo, né, Bernardo? Eu acho que do jeito que foi, ninguém esperava mesmo, né? É claro que o Atlético, como a gente falou na semana passada, tinha um favoritismo, mas foram vários fatores que foram condicionando nessa vitória elástica do Galo. Primeiro aquela falha do Jori, né, um pouco até bizarra, bizonha. Sim. Né, que aí a gente vê que a falta do Matheus Mendes, que o americano não conseguiu pagar, fez muita falta nesse primeiro gol, né? O Arana vai pela linha esquerda, bate cruzado e ele acaba aceitando uma falha bizonha, não tem como explicar. Mas acontece, segue o jogo e aí tem o lance da expulsão, né, que o Coelho dá uma embrolada ali com o Cauã e aí tem aquele tapa do Cauã que às vezes, né, tem a ambiguidade ali, você fala, não foi pra isso tudo, né, a tal da polêmica, mas assim, é um lance que é uma agressão, não tem o que fazer. O Cauã foi, do termo do futebolístico, foi Juninho. Né, caiu na pilha e foi condicionando isso. O Atlético foi fazendo mais gols, uma partidaça do Lianco. Melhor partida dele, né, com a camisa do Atlético. Acredito que sim, a melhor partida dele até o momento, né? Chegou no ano passado e agora parece que atingiu o seu ápice no Galo, tanto em forma física quanto em qualidade dentro de campo. Uma jogada muito bacana dele com o Scarpa ali no segundo gol, que ele tabela, infiltra a área e bate na saída do Jori para fazer 2-0. E aí o jogo foi condicionando, teve a expulsão e aí o Galo foi dominando mais. Saiu outro gol do Lianco, né, de cabeça, um ótimo cabeceio, inclusive, né, uma cabeceada firme, como diz o manual. E depois um tiro de cabeça, né? Um tiro de cabeça, quase furou a rede. E depois a notificação, né, do Rony Rústico. Pois é, você falou e já destacou alguns pontos desse jogo. Vamos colocar os melhores momentos aqui na tela, né, para a galera poder ir acompanhando. Bernardo, então você já destacou aí que o Atlético era favorito, né? Mas assim, esse placar elástico, ele foi construído pelo que o Atlético está jogando ou porque o América fez o pior jogo dele na temporada justamente numa final de campeonato? Porque não teve nada do América, teve 2 chutes ali, né, no primeiro tempo, até numa saída de bola errada do Atlético, que a gente está acompanhando agora no VT, e nada mais, né? Ou seja, na sua opinião, o que aconteceu aí? O América não jogou nada, fez o pior jogo, o Atlético fez o melhor, como é que foi isso? Olha, Marco, eu acho que é um pouco da mistura dos dois. Acredito que até o momento foi, sim, se não a melhor, uma das melhores apresentações do Atlético, e se não foi a pior, uma das piores apresentações do América. Então acho que essa mescla deu nesse resultado que o Atlético conseguiu, um resultado elástico, que garante muita vantagem para o segundo jogo. E assim, como você falou do América, o América não conseguiu criar. Acho que o time entrou muito pressionado, não sei se foi a questão da torcida, não sei se foi a questão da eliminação para o Cascavel. Pode ser. Porque assim, é claro, como a gente falou, o América vinha de uma fase muito boa com o William Batista, né? Tava fazendo um trabalho muito bom, muito bacana. Competitivo, né? Eliminou o Cruzeiro na semifinal jogando futebol bem jogado. Exatamente. E sendo que tinha perdido um pênalti naquela semifinal, então assim,
você achava, pô, esses caras não estão com psicológico abalado, eles estão firmes, eles estão bem, estão jogando bola, estão jogando bem. E só que chegou na final contra o Atlético, parece que tudo isso foi meio que por água abaixo, desde a eliminação pro Cascavel. Parece que o América se desligou, né, parou de jogar bola, contra o Galo mesmo não jogou nada, não fez nada, muita pouca criação, muito pouco toque de bola, né, movimentação ali estava um pouco escassa, também pelo fato da defesa do Atlético estar bem postada. Então, assim, complicado ver a situação da América, porque é um resultado muito difícil de reverter. E agora o segundo jogo a gente vai ver o que vai acontecer, né? E a gente não pode deixar de falar também da situação do Cauã Barros, né? Que foi expulso, estava 1-0 para o Atlético, ele foi expulso aos 20 minutos, né? O árbitro da partida, deixa eu até pegar aqui o nome dele, que ele é da Federação Mineira de Futebol, Vinícius Gomes do Amaral. Eu, na minha opinião, Bernardo, tem a questão que o Cauã ele foi imprudente, né? Caiu na pilha do Rony, mas eu acho que o árbitro poderia ter administrado de uma melhor forma. Se fosse um árbitro experiente, talvez daria um amarelo ali para o jogador do América, não amarelaria o Rony, né? E seguir o jogo. Mas eu acho que ele foi muito enérgico e isso também contribuiu, né, para o América cair de desempenho no jogo. Porque jogar com 10 contra o Atlético Mineirão é difícil, né? Se com 11 já estava difícil, com 10 ficou muito pior, né? Exato. Só que a situação é o seguinte, Michael, o Cauã, como você falou, ele foi imprudente. Ele tem aquele imbróglio ali com o Coelho e acaba que ele dá, né, aquele movimento do tapa. Isso. E isso é complicado. Só que, como você falou, se fosse um árbitro mais experiente, eu também acredito que ele poderia condicionar ali com o cartão amarelo, até porque não foi uma agressão, né, de uma forma muito brusca, assim. Não foi uma agressão mesmo, foi um tapa, ele nem pegou direito o tapa, foi uma coisa mais de leve, que talvez o árbitro poderia ter considerado como um lance de jogo para cartão amarelo. E caso fosse a situação, né, o VAR chamaria, né, para expulsar. Só que acabou que não foi isso que aconteceu e isso condicionou a partida para a vitória do Atlético também. Pois é, e esse América que teve muita dificuldade de criação de ataque, e eu vou te falar, Bernardo, o Figueiredo é uma peça importante nesse ataque do América, né? Como o time fica sem ação ofensiva quando não joga o Figueiredo, quando não joga o Benítez, né? Então, assim, fez muita falta, né, nesse primeiro jogo, não fez? Essa escalação da América, ela carece muito desses jogadores que conseguem criar bastante, né? O Figueiredo é um desses caras, o Benítez se não for, com certeza para mim é o melhor jogador da América, só que ele sempre teve a situação das lesões e tudo mais. E falta isso no América, a gente viu que faltou. Né? Antes da expulsão, o América já não conseguia criar. O Atlético estava engolindo o América. E isso condiciona, porque se você não tem um cara para criar jogadas, para movimentar o jogo, acaba que o time fica muito parado em campo, deixa o adversário jogar demais e quando vai ver, tá 4-0. Exatamente. E foi só o Paulo falar que o Fabinho era o rei dos clássicos, que ele desapareceu do ataque do América. Não está jogando absolutamente nada. Falando um pouquinho desse time do Atlético, Bernardo, escalação surpreendente, porque a gente até falou aqui no último programa que o Daverson, né, poderia aparecer ali, ou até o mesmo Bernard, no lugar do Hulk, mas ele foi de Rubens, foi no 4-4-2. O Cuca surpreendendo mais uma vez, né? O Rubens até que não foi uma escolha tão surpreendente, porque ele já vinha entrando mais e, né, já estava fazendo parte desse plantel de, não de titulares, mas semi-titulares ali. Exato. E aí ele apareceu como essa opção, achei uma opção bem versátil do Cuca, que conseguiu manejar bem e eu acredito que foi a melhor opção até. Foi. Eu acho que o Rubens jogou uma boa partida do Rubens, que vem fazendo uma boa temporada, né? Vem ajudando bastante o elenco do Galo. Exatamente. E o Atlético, então, aí com essa vantagem importante, vai jogar amanhã no jogo de volta. Lembrando que o América levou esse jogo para o Mineirão por causa da renda, já sabendo de toda essa dificuldade de reverter o resultado. Decisão acertada, Bernardo? Acertadíssima, né? Uma das primeiras do Alencar, né? Aleluia, né? Aleluia, vamos acertar uma, né, Alencar? Falou demais no começo, antes do jogo, né? Falou mais que precisava, colocou uma pressão desnecessária nos jogadores do América. Exatamente. Assim, não precisava, todo mundo sabe que o Atlético tem mais investimento, tem um elenco melhor do que o América, isso não é nenhum mistério para ninguém. É claro, tem a chance do América reverter esse placar e também tinha, né, a chance do América fazer um jogo melhor do que fez na semana passada. Só que essa pressão também coloca um
um peso a mais que não é necessário. E dessa vez o Alencar acertou de passar o jogo pro Mineirão, porque assim, é muito difícil de reverter o placar, pelo menos vão colocar um din-din no bolso, né? Exatamente. E se o Atlético conseguir conquistar esse hexacampeonato, teremos um feito histórico tanto para Guilherme Arana quanto para Igor Rabelo, né? Que serão aí hexacampeões e vão se juntar a João Leite, a Luizinho, a Reinaldo e ao volante Heleno, se eu não estiver enganado. É isso mesmo, né? É. Pois é, então serão aí os 6 jogadores hexacampeões mineiros, né, na história do Atlético. Uma história muito bonita que o Rabelo e o Arana vêm construindo no Galo, né, Bernardo? É muito bacana, né, Maicon? Desde 2019? 2020. Arana chegou em 2019. 2019, né? E o Rabelo também. O Rabelo também, mais ou menos nessa época. Isso. Então, assim, uma história bacana que os dois estão construindo. A do Arana mais especial, né? Porque um jogador que participa mais, foi mais tempo, né? titular, hoje em dia titular da seleção brasileira. Exato. Que vai ter amistosos agora, foi convocado. Então, muito bacana ver eles escrevendo essa história pelo Galo. Beleza, então a gente vai ter esse jogo amanhã às 4h30 da tarde. A arbitragem será do Espírito Santo, será comandado pelo David Oliveira Lacerda, árbitro de 29 anos, muito novo, né? Vai ter essa oportunidade de apitar esse grande jogo. Cerca de 40 mil ingressos já foram comercializados, a expectativa é de 45 a 50 mil torcedores no Mineirão para acompanhar aí esse último jogo do Campeonato Mineiro. Durante a semana a gente teve aí a questão do Brian Palacios, né, no time do Atlético, ele que estava praticamente encaminhado com o Vasco da Gama, mas porque o Alisson foi negociado, o Atlético voltou atrás e o Palacios fica, Bernardo. Pra mim, acertado? Decisão certa, Michael. Você perde o Alisson, que era uma peça importante de velocidade para você utilizar durante os jogos, né? E acaba que você fica, se você perde o Palácio também, fica um pouco escasso no banco de reserva, sabe? Não tem muitas opções e acredito que o Brian, mais conhecido como BP, o BP, ele é uma opção boa para o Cuca, é um jogador versátil, que tem um bom drible, tem a boa chegada na área, Sim. Gosta de cortar para dentro e acho que pode ajudar bastante o time do Galo durante a temporada. Beleza. A grande questão é se o Hulk volta, né, para esse jogo. Eu, se fosse o Cuca, não colocaria. Também não. Já prepararia o Hulk aí para o início do Campeonato Brasileiro. Tem jogo contra o Grêmio, né, daqui 2 semanas. Né, preparava ele melhor, mas a gente sabe que o Hulk é meio fominha, né? Não. Pelo menos para levantar a taça, ele vai querer entrar. Exatamente. Acho que colocar ele nos 5 minutos finais. Eu faria isso, entendeu? Mas eu duvido, porque a gente sabe que o Hulk é fominha demais. Eu acredito que ele começa no banco, mas deve entrar no começo do segundo tempo, porque ele também já vai ficar ansioso. Isso. E aí vai levantar essa taça como capitão, né? Se não me engano, verdade. a primeira. É a primeira talvez do vez. Hulk. Porque 2021... Ele não era o capitão. Não era. Em 22 teve a Supercopa, ele também não era o capitão. Não era, exatamente. Era 23, o Hever, né? 23 ainda era... boa... não me engano, se 24 ele era o capitão já. Boa pergunta, viu? Se eu não me engano, acho que era. Boa Não pergunta. me recordo agora. Mas... É bom a gente fazer esse balanço aí, dá até matéria, viu? Isso dá aí. Dá matéria. Exatamente. Bom, então a gente vai... Vamos projetar as equipes aqui para a gente encerrar o noticiário de Atlético e América. O Galo vai com Everson, né? Natanael, Alonso, Lianco e Guilherme Arana. A meiuca com Alan Franco, Gabriel Menino e Scarpa. Aí a dúvida, né? Vai Rony, Coelho, Rubens ou o Hulk? Poderíamos dizer assim? Eu acredito que vai repetir a escalação do primeiro jogo do Michael. Vai com o Rubens de novo, até porque deu certo, não tem por que mexer. Uhum. E aí a gente pode ver mais, né, do Rubens jogando, até porque não vai ser titular. Sim. E aí mais uma chance para o garoto brilhar. Né? E como a questão do Hulk a gente já falou, ele tá com uma lesão, tá voltando de lesão, não acredito que ele vai ser titular. Uhum. Não tem nem por que ser titular, até porque essa vantagem do Atlético é muito favorável. Sim. E é difícil demais do América reverter, então acho que não precisa do Hulk ser titular. Pois é, então, agora o América, a gente tem a questão, o Jori provavelmente vai ser o titular, aí vai Mariano, Ricardo Silva, o Lucão e Marlon, né? Aí acho que não tem muita dúvida, Elizari, Cauã Diniz, Cauã Barros suspenso, quem a gente poderia colocar aí no lugar do Cauã Barros, né? Talvez poderia aparecer um Joseph, né?
Até mesmo o Felipe Amaral. O Felipe Amaral acho que tem mais chance de entrar. O Joseph, se não me engano, ele estava voltando de lesão, salvo a memória. Mas o Felipe Amaral já entrou mais nessa temporada e tem mais chance de ser titular. Elizari aí formando esse trio de meio-campistas. O ataque com Fabinho, Renato Marques e aí Figueiredo ou Watson, né? Acredito que dessa vez volta o Figueiredo, que, como a gente fala, é um jogador que cria muito, cria bastante, é uma peça importante desse esquema do William Batista. E fica, mais uma vez, a tristeza de não ver o Benítez em campo, né? Que não vai pro jogo de novo. E é difícil, um jogador da qualidade do Benítez que a gente não consegue acompanhar do futebol dele por conta da questão física. Então é complicado. Exatamente, é o Benítez que a gente lamenta muito nessa situação dele. É isso, galera. Você acompanha todos os detalhes da grande decisão do Campeonato Mineiro no hojeemdia.com.br, o antes, o durante e o pós-jogo completaço para você. É só acessar lá o portal do jornal Hoje em Dia. Vamos passar então pelo noticiário do Cruzeiro. O Cruzeiro que segue nessa intertemporada e agora chega de ficar só no coletivo, né, no treinamento tático ali. Terá 3 amistosos e começa amanhã contra o Botafogo, atual campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Esse jogo será no Newton Santos, 5 horas da tarde, com portões fechados. Uma boa hora para o Jardim começar a montar essa equipe que vai estrear no Campeonato Brasileiro, né, Bernardo? Mas com uma ótima oportunidade, né? Você vai enfrentar o atual campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Jogão, né? Jogão, e tem tudo para ser um festival de testes, né? Tanto para ele quanto para o Renato Paiva lá no Botafogo. Então, assim, acho que o Jardim tem muitas opções no banco de reservas que ele pode, né, juntar com o time titular que estava jogando ali para tentar mesclar alguma coisa, tentar fazer um time diferente, uma ideia de jogo diferente, né? Que a gente já conversou sobre isso, que essa intertemporada do Cruzeiro pode ser muito importante, pode ser um diferencial. E assim, um jogo contra o Botafogo é um teste de fogo, literalmente de fogo, né? Sem querer fiz o trocadilho, mas enfim, é um teste de fogo que o Jardim é uma grande oportunidade para ele testar essas peças, né? Seria talvez o primeiro grande desafio dele como técnico do Cruzeiro. É claro, é um jogo treino, é uma coisa mais, né, rotativa, todo mundo vai entrar um pouquinho, mas é uma grande oportunidade para fazer esse teste e começar essa temporada. Agora, Bernardo, eu acho que vai ter muitas mudanças, sabe? Em relação ao time que estava sendo escalado anteriormente. E uma informação importante, que foi até o nosso colega João Vitor Xavier, da Rádio Tatiaia, trouxe durante a semana, parece que o Leonardo Jardim pediu um goleiro, viu? Pediu um goleiro, e aí fica aquela expectativa, né? Pediu esse goleiro para ser titular ou para dar aquela sombra ali pro Cássio, né? Porque o Cássio nos últimos jogos aí deixou muito a desejar, né? Saiu essa informação, mas ontem o Cruzeiro publicou, né, que não procura goleiro. Boa. Confirmou. Boa. Mas assim, é claro, a gente sabe como é que funciona a assessoria de imprensa, como é que funciona a diretoria de um clube, quando vaza uma informação e tal. Então, a gente não sabe das informações nos bastidores, o que realmente aconteceu, se o Cruzeiro procurou ou não. Né? Pelo que a gente viu, teve uma pelo que a gente viu não, né? Especularam o Léo Jardim do Vasco. O Cruzeiro talvez tenha procurado ele, né, para saber das condições, procurado o Vasco. Será que ele é parente do Leonardo Jardim? Porque o nome igual é o xará do técnico, então... Dando uma de Paulo Duarte aqui agora. Mas, assim, o Cássio já é um cara que ele vai ter que reconquistar, né, a torcida do Cruzeiro. A confiança dos jogadores, eu acho também, ele tem que reconquistar, porque nos últimos meses, né, a gente viu o Cássio falhando bastante. Um jogador de um alto escalão, né, de goleiros do Brasil, um cara com uma história linda pelo Corinthians, que veio para o Cruzeiro com o intuito de também criar uma outra história linda, só que aí está sendo manchado por essas questões, né, essas falhas, essa falta de confiança dele, talvez também pela idade, não sei. Só que pro goleiro é mais fácil você continuar jogando, a gente vê o Fábio aí jogando em alto nível com 44 anos? 44 anos, então assim, o Cássio... Ele precisa reconquistar essa confiança dele, porque a gente sabe que é um grande goleiro e pode ajudar muito o Cruzeiro nesse ano ainda. O Bernardo então trazendo essa informação aí de que o Cruzeiro negou, né, essa procura
por outro goleiro, é o Bernardo Haddad, sempre em cima do lance. Bom, então, Bernardo, a gente voltando um pouquinho mais a falar desse time, eu acho que vai ter mudanças, viu? Olha, eu não me surpreenderia se o Fagner aparecesse nesse time titular. Também não. Né? No meio campo ali, o Wallace, talvez já entrar aí como um titular no lugar do Lucas Romero. Né? O Wallace é um jogador interessante que eu quero ver na mão do Leonardo Jardim, sabe, Michael? Que é um cara que veio para o Cruzeiro badalado, né? Estava sendo especulado por vários grandes clubes do futebol brasileiro e veio para o Cruzeiro no ano passado. Chegou um pouco acima do peso. Chegou um pouco acima do peso, mas assim, não conseguiu deslanchar, não conseguiu fazer uma boa temporada no ano passado com o Cruzeiro. E quem sabe nesse ano, né? Até o começo do Campeonato Mineiro ali, ele também não estava bem. Só que com a chegada do Leonardo Jardim, talvez ele consiga dar a famosa revitalizada no jogador, sabe? Exatamente. Para o cara voltar de outra forma. E ele é um jogador que, se o 100% dele é muito bom. Muito bom. O problema é atingir esse 100%. Exatamente. E assim, agora a grande questão é esse ataque. Como é que ele vai montar esse ataque? Porque o Cruzeiro tem uma legião de jogadores bons no setor ofensivo. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Você tem Wanderson, contratado, Gabigol, Dudu e Caio Jorge, que tá voltando, né? Tá em fase de transição. Tem 4 jogadores para 2 ou 3 vagas. E ainda tem o Dineno. Juan Dineno também, que tá em fase de transição. Tá voltando. Tem o Bolaci. Tem o Marquinhos. Pra você ver, opção não falta pro Jardim. Não falta. Agora, como que ele vai montar esse problemão que ele tem, né? Que é aquele famoso problema que todo técnico queria ter. Exato. Um leque de opções ali para ele montar seu esquema. Mas, da mesma maneira, é um problema porque ele precisa achar a melhor alternativa para o Cruzeiro jogar bem, para o Cruzeiro ter um volume ofensivo bom. Na minha visão, ele não pode bancar o Dudu e o Gabigol. Entendeu? Porque são dois jogadores, por vários fatores. Primeiro, são dois jogadores que agregam muito, né? Principalmente o Dudu. O Gabigol não tem agregado tanto, mas o outro fator que eu vou falar vai fazer ele ficar como titular. O Dudu agrega muito, ele é um jogador que cria muito, ele tem o drible, ele tem a velocidade ainda, apesar da idade. Ele é um cara que vai pra cima, que não tem medo dos adversários e cria muitas jogadas de perigo, né, do gol adversário. A questão do Gabigol, né? O outro fator que eu ia falar é a questão do salário, né? Porque os dois recebem bastante. O Dudu até recebe menos, né? Por causa daquela questão que ele ia vir antes para receber tanto. Aí teve o imbróglio que ele não veio no ano passado. Mas o Gabigol recebe 2.400.000. Como é que põe no banco, né? Como você coloca um jogador de 2.400.000 no banco? Agora, mas eu acho que com o Jardim não tem isso não, viu? Eu também acho que na cabeça dele não tem, mas aí você fala isso pro Pedrinho, que paga todo dia 2.400.000 pro Gabigol. Exato. É complicado, é uma situação que pode até ficar chata e tudo mais. Só que se o Gabigol recupera o futebol dele, aí ele pode sim agregar e muito pro Cruzeiro, que é um cara vencedor, é um cara decisivo, como ele mesmo fala, é um cara predestinado. Exatamente. Então... bons problemas, né? Bons problemas aí pro Jardim resolver. Né, coisa que o ano passado, por exemplo, o Diniz não tinha, né? Teve que recorrer à garotada da base e aí deu no que deu. Mas agora vamos acompanhar o Cruzeiro que entra em campo amanhã contra o Botafogo. Terça-feira que vem já tem o amistoso contra o Pouso Alegre, lembrando que esse jogo também será de portões fechados. E no outro sábado, o Cruzeiro enfrenta o Red Bull Bragantino em São Paulo. Aí sim, treino aberto, provavelmente terá alguma transmissão de alguma emissora. Aí o torcedor vai poder acompanhar mais de perto quais são essas primeiras impressões desse novo Cruzeiro, né? Dessa nova formação aí do Leonardo Jardim. Vamos nessa, Bernardo? Fechado, Michael. Olha, o Paulo Duarte está na praia, tomando... Só curtindo, só de sunguinho, tomando uma gelada. Tomando uma gelada. Eu não sei se ele volta semana que vem. Se não voltar semana que vem, volta na outra, tá? Mas... bom descanso para você, grande Paulo Duarte. Merecido, né? Merecidíssimo. Um abração, Paulo. Aproveita aí quanto pode. Daqui a pouco você tá de volta, hein, velho? É isso aí. Bom, esse programa você acompanha no hojeemdia.com.br, no YouTube do Jornal Hoje em Dia, no canal 12 da Claro TV para Belo Horizonte e nas rádios parceiras do Jornal Hoje em Dia, espalhadas aí pelo interior de Minas. Um abraço, Bernardo. Valeu, Maicão. Obrigadão pela presença de novo, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com você.
É isso aí. Você, torcedor do Atlético, do América, que amanhã vai estar, claro, mais pro atleticano, né? Curta com tranquilidade. Se o Atlético for campeão, vai comemorar com tranquilidade. Se o América conseguir o feito e for campeão, você, americano, também comemore com tranquilidade. Um grande abraço para você e até a próxima.